Então vamos lá, para finalmente eu trazer para vocês os meus insights com relação ao filme Doctor Strange. Foi uma surpresa para mim, eu não imaginava que esse filme ia me recordar de tantas coisas que eu já aprendi na espiritualidade, né. E por que que eu tô trazendo esse filme para vocês? Primeiro porque foi uma indicação de uma amiga querida, a Catarina, e era por um motivo específico. No entanto, o filme ele é rico, assim, em vários níveis. Na verdade, a Catarina intuiu, né, trouxeram essa informação para ela, para uma outra colega ver o filme, e eu decidi ver também, e me surpreendi muito positivamente, né. Eh, então vamos lá, espero que vocês estejam bem. Finalmente a vida contribuiu, né, para que eu pudesse gravar os vídeos. Vocês já pararam de brigar com a vida? Eu parei de brigar com ela. Quando ela fala não é não, e tá tudo certo, né. Então vamos lá? Então é assim, eu vou comentando com vocês conforme eu fui tendo os insights, tá bom? Então o filme começa, como qualquer outro filme, né, mostrando qualquer outro filme não, como a maioria dos filmes de super-herói, mostrando o lado bom e o lado ruim, né? Então o lado luz e o lado sombra. Todos nós temos o lado luz e o lado sombra. E o principal personagem, né, do filme é o Doctor Strange, que é um médico e cirurgião muito famoso, inteligentíssimo, mas que ele coloca todas as fichas dele, vamos colocar assim, só no material, no aqui e agora, no palpável, né? Ele não tem esse olhar espiritual com as coisas. Então, é um homem dominado pelo ego, pela vaidade, pela teimosia, pela obsessão, né? Adri, você tá julgando o personagem? Não, eu estou analisando, né? Qual que é a diferença de julgar e analisar? As coisas estão na nossa frente, a gente está descrevendo o que foi nos entregue da forma que está sendo entregue, né? Julgar é eu falar, nossa, ele é assim, ele deveria ser assim. A gente não tem esse poder, né? A gente sabe muito, muito pouco de tudo, da vida, das histórias. Eu já falei isso aqui pra vocês, não aqui no grupo, mas nos stories. A gente sabe muito pouco. Não, na verdade, num vídeo, né? Da semana passada, até sobre a morte daquele rapaz. A gente não sabe. A gente é tão pequeno aqui dentro, aqui embaixo, sabe? Como se nós fôssemos bebezinhos. Nos desenvolvendo, né? Não é que nós não temos o potencial, todos nós temos, mas nós estamos aprendendo. Então é muito complicado a gente, mesmo diante de situações muito graves ou ruins ou feias, a gente levantar o dedo e falar, ah, mas isso tinha que ser assim, isso. A gente não sabe. Tem muita história nessa vida e em outras, né? Então, o melhor que a gente tem a fazer diante de todas as situações é abraçar a nossa humildade perante aquilo e que às vezes a gente não sabe as nossas histórias. Como é que a gente vai saber a história do outro, né? Além disso, aqui eu não estou defendendo o mal e nem o bem, né? Eu acho que tudo tem o seu propósito. O mal, inclusive, tem o seu propósito nessa vida e, invariavelmente, ele serve ao bem. Se a gente tiver isso como lema de vida, isso já vai ajudar a gente muito. Já vai fazer com que a gente solte as coisas e entenda que mesmo que a gente não saiba exatamente o que se passou naquela situação, tem um motivo maior ou tem um motivo, né? Que a gente pode vir a saber ou não pode vir a saber, certo? E aí, é o que eu falei logo no início, né? Como é interessante quando a gente vai analisando ou nos permitimos vivenciar os filmes de forma que eles vão trazendo insights para nós, né? Todo filme traz insight? Eu acho que todo filme traz insight, né? Os de violência, eu particularmente não gosto, mas todos trazem, né? Então, que bom ter esse olhar aberto e vivo pra gente se conectar com o espiritual dentro do filme. Né? O que acontece com o personagem do filme, né? Ele perde tudo. Ele perde a saúde, ele perde o dinheiro, ele perde o status, ele perde a profissão. E o que acontece, né? A vida ela é soberana. Por isso, eu não brigo com a vida. Deixa ela fluir, né? E quando vem esses acidentes, essas situações muito ruins, o que a vida tá pedindo pra gente? Olha, tem alguma coisa que você tá saindo
do que você se propôs, ou tem alguma coisa que você precisa reajustar para voltar a fluir comigo, com a vida. Não só, né? Especificamente o personagem era muito ligado à matéria, né? E não tem nada de mal ser ligado à matéria. A gente tem que ter o ideal seria que nós tivéssemos um equilíbrio entre o material e o espiritual, né? E ele não tinha, né? Então foi um grande chamado da espiritualidade para ele, né? Um despertar de que existe muito mais além da matéria. E embora ele fosse brilhante na matéria, né? Ele faltava esse lado espiritual de brilhantismo, né? Em geral, as pessoas que são brilhantes na matéria, todos nós somos brilhantes, né? Mas essas pessoas muito inteligentes e que não conseguem ver esse lado, em geral, elas são chamadas de uma forma bem radical para acordar, né? E pode usar esse brilhantismo na espiritualidade, né? Então, eles são muito potentes. O que as dificuldades, situações ruins, adversas fazem com a gente? Faz com que a gente olhe as situações de outra forma, né? Exige habilidades que a gente ainda não desenvolveu. Exige que a gente mude crenças, né? Elimine por completo certas crenças, né? Que tenha disciplina, que tenha comprometimento, que acredite, que tenha fé, né? E, sobretudo, que tenha coragem para encarar a vida de uma outra forma. Tem uma frase no filme que indica muito isso, essa coragem de mudar, essa abertura, se deixar das crenças, né? Então, tem um ator que diz ao Dr. Strange, esqueça tudo o que você sabe. Para quê? Para se abrir para o novo, né? Para deixar que as crenças que ele tinha limitassem o aprendizado do novo. Além do que, quando a gente acha que sabe tudo, a gente já se limitou. Porque se eu sei tudo, para que eu vou aprender coisa nova, né? E a gente é pequeno, a gente tem muita coisa para aprender. A gente tem uma infinidade de coisas que a gente ainda não sabe e que talvez nem saiba ainda nessa vida, né? Porque a gente não está preparado. Mas o importante é estar sempre aberto, ter essa coragem de mudar, de se abrir para o novo. E por que o Dr. Strange vai procurar a espiritualidade? Na verdade, ele quer a cura, né? A cura das mãos, porque ele ficou sem movimento, ele era cirurgião, e ele quer voltar a ser cirurgião. E aí a entrada dele, a porta de entrada na espiritualidade. E quando ele encontra essa anciã, ele vem com esse anseio, né? Não é propriamente, agora eu quero me voltar para a espiritualidade, não. E por quê? Porque ele ficou sabendo de uma pessoa que foi curada pela anciã, que não andava, um homem, e que passou a andar. E aí ele traz essa questão a ela, né? Que ele veio até ela para ser curado. E aí é quando, eu acho que é uma das partes mais importantes do filme, é quando ela diz que não foi ela que curou, né? Ela fez com que ele acreditasse que ele podia andar. E como, né? E aí ela dá uma explicação científica para ele, já que ele era um médico, né? E pergunta a ele como é que ele reconecta, como é que quando são feitas as cirurgias, né? Os nervos lesados se reconectam, né? Quem que cura? E aí ele fala, é o corpo, são as células que curam. E aí ela fala para ele, então, eu ensinei ele a reprogramar as células do corpo para se reconstruírem de formas específicas para que ele fosse curado, né? E aí, dizendo que o corpo pode ser convencido a reconstruir-se de várias formas, como uma regeneração celular, através da reorientação do espírito para curar melhor o corpo, né? Da melhor forma. Quando a gente olha a matéria, né? A gente está vendo só uma parte do corpo. Vendo a vida somente pelo buraco da fechadura. A anciã usa exatamente essas palavras. E nós temos vários corpos, né? Então, a gente é muito... Na matéria, a gente é compactado, né? Mas a gente é enorme. A gente é luz, tá? Aí vocês vêm pra mim e falam, Adri, mas isso aí é filme, é história dela. Então, eu trouxe esse filme, tô trazendo os meus insights aqui, porque tudo que eu tô trazendo pra vocês eu já vivenciei, tá? Inclusive curas. Cura de alergia, eu graças a Deus não tive nenhuma doença grave. Sei de pessoas que se curaram, né, através
desse método que eu uso, né, que é a conexão com a luz, conexão com Jesus. Mas eu vou trazer para vocês um exemplo que não é ligado ao meu método, mas que foi divulgado há uns anos atrás, sobre um menino, uma história real de um menino pequeno, criança, que tinha câncer e que toda noite ele, antes de dormir, ele brincava, fechava os olhos e imaginava as células do corpo dele, as que não estavam boas, sendo atacadas como se fosse um joguinho de videogame em que ele ia matando as células ruins. E ele se curou. Então, se isso não é reprogramação, né? Esse é um exemplo. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso procurar, mas se vocês colocarem na net, vocês vão encontrar essa história, tá? Vida real, né? Então, por isso, esse filme é muito rico. Não é, tem algumas coisas ali que são exageradas e que aí eu não vivenciei, mas o que eu estou trazendo para vocês são coisas que eu já vivenciei e que correspondem a coisas verdadeiras, tá? Uma outra coisa que eu ia trazer nessa parte para vocês é assim, olha, eu acredito que nem todo mundo vivenciou, né, ou experimentou na própria vida curas ou qualquer outra coisa que eu estou trazendo aqui. Só que é o seguinte, vamos lembrar que antes de haver sido inventado o microscópio, as bactérias e os vírus, eles já existiam, né? Então, não quer dizer que porque eu ainda não acessei ou vivenciei determinada situação, o que está sendo falado aqui é bobagem ou não exista, tá bom? Claro que no filme eles criam as imagens e as cenas para chamar a nossa atenção, né? Não necessariamente as coisas vão acontecer da forma que está sendo apresentada no filme. Aliás, cada um vai vivenciar as experiências, né, de uma forma muito única, muito sua, né? O que não quer dizer que elas não existam, tá bom? Outra fala muito interessante da anciã é: pensamentos moldam nossa realidade. Eu diria eu acrescentaria a essa frase: pensamento com intenção, fé e sentimento de realidade moldam a nossa vida. Trazem as coisas para acontecer ou acontecerem. Sabe aqueles medos que a gente tem e que acaba por se tornar realidade? Sabe aquelas coisas que a gente quer muito e que acontecem? Pois é. Pensamento, intenção e sentimento, tudo junto faz acontecer, pro bem ou pro mal, né? Outra coisa bacana que mostra no filme, né, que a anciã traz pro Doctor Strange, são os multiversos, né? E faz com que ele se questione quem é ele de verdade, quem é ele em essência, quem é o Doctor Strange em luz, né? O que são? E vamos voltar. Multiversos. O que são os multiversos, Adri? Vamos fazer um exercício rápido? Fecha os olhos um pouquinho aí. Fecha os olhos. Inspira profundamente pelo nariz. Solta pela boca, relaxando os ombros, os braços, as mãos. Mais uma vez. Inspira. Solta. E mais uma última vez. Continua de olho fechado. E agora, coloca aí na tua frente, de olhos fechados, uma praia. Uma praia deserta. Escuta o barulho das ondas. Cheira a maresia, sente o aroma da maresia. Sente o quentinho do sol, da brisa morna no teu rosto. E agora sim, inspira profundamente, devagarinho volta para onde você está e abre os olhos. Se isso não é um multiverso, vocês já ouviram falar que o cérebro ele não sabe onde ele está, né? E o nosso corpo reage imaginando com as nossas imaginações. Então, quando a gente imagina que está numa praia, qual a sensação que vem no teu corpo? É isso é um multiverso, né? É a gente se transportar. Para já é o que a gente consegue, né? Nesse caso, a gente ainda não tem o anel para nos transportarmos, né, para a praia. Não abrimos portal ainda.
mas eu acredito que vai acontecer. Mas não importa isso, a gente já tem muito recurso. Só esse recurso da gente se transportar e o corpo todo responder é um recurso muito importante, muito forte, que nos ajuda muito no nosso dia a dia e nos momentos de estresse, tá? Lembrem-se desse exercício, vai ajudar. Uma outra frase maravilhosa da anciã é: nós nunca perdemos nossos demônios, nós aprendemos a viver acima deles. O que são esses demônios? É o demônio? Não, são os problemas, são as coisas ruins, são os ataques, às vezes um relacionamento, uma briga, né? Sempre vai ter, gente. A gente tá aqui na Terra para aprender isso, a lidar, a contornar, a nos elevar, mesmo diante deles, né? O que é o se elevar? É essa conexão com a luz, essa conexão com você, com a tua essência, com a tua luz. E quando nós estamos na nossa luz, quando a gente está conectado com essa luz maior, a gente se elevou, a gente está acima dos problemas e a gente entrega na fé, sabendo que tudo está certo, mesmo o problema, e que a gente vai ser orientado a lidar com o problema e sair dele, tá? Outra coisa que eu uso, um método que eu uso também, a gente tem como ferramenta, é a meditação, né? A meditação nos abre, nos conecta. E é dito ali, né, que nós nos tornamos melhores quanto mais nós praticamos, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se abre. Então não adianta meditar hoje e daqui um ano meditar de novo. Não, é a prática que faz a diferença, como é a prática numa academia, né? Então, a meditação também. A gente só vai ficando conforme a gente vai fazendo todo dia. A nossa conexão vai aumentando, nosso canal vai expandindo, a gente vai ficando mais sensível, tá certo? A gente acessa as informações mais rápido, a nossa intuição se abre. E voltando a essa técnica de cura que eu utilizo, né, que alguns de vocês já conhecem, em que a cura se dá através da conexão com a luz maior, com a orientação de Jesus, né? Essa luz é a de Jesus, do guia de cura que todos nós temos, né? Da nossa intuição, poder de intenção que todos nós conseguimos fazer, né? E que todos nós conseguimos curar nosso corpo. É sobre isso este filme. Todos nós temos acesso à espiritualidade, à conexão, à reconfiguração das células e à cura, tá? E aí, olha que interessante. No meio do filme, a anciã fala assim pro Dr. Strange: você não pode dominar um rio. Em vez disso, você pode render-se à corrente e usar o poder do rio como se fosse seu. Gente, é o fluir com a vida, é o não brigar com a vida. É o que eu entrei falando pra vocês, sabe? Ela fala uma coisa também que é assim, ó: você controla quando você entrega o controle. Na verdade, é o Dr. Strange que fala isso. Então quer dizer que eu controlo quando eu entrego o controle? Porque você se deixa guiar pela força maior, você entrega na fé, porque você sabe que a vida está sendo soberana, ela é soberana, e ela sabe muito mais do que nós, né? É preciso aceitação e entrega para a gente poder vivenciar a vida na sua plenitude, no espírito, sabe? É fácil? Não, não é fácil, porque a gente tem o quê? O ego, né? E aí ela fala outra coisa: silencie o seu ego e o seu poder emergirá. O que quer dizer silenciar seu ego? Silenciar seus medos e deixar que a tua essência verdadeira venha à tona. Olha que rico, né? E aí toda a magia que é mostrada no filme, né? Porque eles fazem magia, tem feitiços e tal. O que é isso, né? Adri, isso não existe na vida real. Existe sim. Claro que não com aquelas luzes, eu nunca vivenciei assim. Mas é a conexão verdadeira com você, com a tua luz. Com a tua luz você vai em lugares que você não imagina. Você faz coisas que você não imagina. Você abre portais que você não imagina, tá? No filme também é trazido, né, a questão da projeção astral. Será que é possível a projeção astral? Vamos falar no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente pensa em alguém e aquela pessoa liga pra gente? Quantas? Ou manda mensagem? Projeção astral. De uma forma que a gente não vai com o corpinho ainda? Mas não deixa de ser. A nossa mente foi, nosso pensamento voou. Percebem as coisas começando? E aí vem uma reflexão, né? Tudo bem, a gente aprende coisas novas, a gente se abre para o novo, a gente aumenta o nosso universo de possibilidades, os aprendizados novos chegam, mas aí, com todos os novos aprendizados e tudo que a gente tem nas nossas mãos, vem também responsabilidades novas e desafios novos.
né? Não é assim quando a gente vai crescendo? A vida não vai nos mostrando outros desafios, né? Quando a gente passa de bebezinho a adulto, mesma coisa. Não é assim nos joguinhos de videogame? Vai ficando mais difícil? Quanto mais habilidade a gente tem, a vida é assim também. Outra fala importantíssima: não perca o seu caminho. Saiba qual é o seu caminho sempre, porque na dificuldade você sabe onde se focar. Então, o nosso caminho é luz. Se eu sempre voltar para a luz, eu sei, mesmo no tormento eu sei. Se eu tiver numa briga com alguém, né? O impulso do ser humano, do ego, né? Do terráqueo, vamos dizer assim, é atacar, é devolver com violência. Tá no tormento, volta pro teu caminho, pra tua luz. E isso não é religiosidade, é o foco. Você é luz. Você em luz faria aquilo? Sempre você vai ter as respostas quando você voltar pro teu caminho. Sempre. E a história do fluir com a vida versus ego. O que acontece? A gente vai ganhando conhecimentos, a gente vai se achando também de uma certa forma super poderoso, né? Como foi o caso do Dr. Strange. No caso deles, eles ganhavam relíquias, conforme eles iam caminhando na espiritualidade, determinados objetos ajudavam eles nas lutas, vamos dizer, que eles tinham que enfrentar. Só que, assim como na vida, né, não é você que diz quando está pronto, é a vida que determina quando você está pronto. No filme é a mesma coisa. A relíquia não chega quando o Dr. Strange acha que ele está pronto. Chega quando a vida sabe que ele está pronto. E aí vocês falam pra mim, Adri, legal, tal, mas Dr. Strange foi escolhido para ser guardião do planeta. Isso aí não dá. Como é que a gente vai ser guardião do planeta? Então aí vem a surpresa. Todos nós somos guardiões do planeta. Como, hein? Fazendo a nossa parte, mesmo que seja pequena, não importa. Quando a gente vibra a luz no nosso dia a dia, quando a gente tem gratidão, quando a gente usa os nossos dons para fazer essa vibração, para espalhar bênçãos pelo planeta, a gente já está fazendo a nossa parte, né? Todos nós temos dons em diferentes níveis, de diferentes tipos. Qual que é o teu? Qual que é o teu dom? Ele não precisa ser magnânimo, grande, né? Mas é ele que vai fazer o diferencial na tua vida. Qual é o teu dom? E mais, o teu dom não é só a gente descobrir o dom, né? É colocar em prática. Então o meu dom é falar. Coloca em prática. Fala com amor com as pessoas, né? Espalha amor com a tua palavra. Tô parecendo de igreja, né? Mas não é, gente. É uma coisa muito mais aberta, tá? E eu vou falar pra vocês uma percepção minha aqui, que é o seguinte: eu não sou ligada a nenhuma religião, mas eu acredito que toda religião tem o que acrescentar. Toda religião. Mais, menos, não importa. Todas têm o que acrescentar, né? Não gosto das regras amarradas, né? Dos castigos, essas coisas, né? E cada um sente de um jeito, né? Pra mim não faz sentido, mas toda religião tem alguma coisa a agregar. Observe que não vem do nada, tem origem, né? Elas foram sendo, talvez, deturpadas no meio do caminho, mas tem o seu lado bom. E quando é que a gente realmente aprende algo? Né? Quando a gente coloca em uso, quando a gente coloca em prática, quando a gente aprimora tudo, até os dons. O bonito disso é que a vida vai sempre nos orientando, nos ajudando. Entre nossas tentativas e erros, ela sempre está lá para nos orientar. A vida, Jesus, a luz, quem vocês quiserem chamar, né? Que faz sentido para vocês. Maria, não importa, Arcanjo Miguel, tá certo? E aí já no finalzinho do filme, agora eu vou dar um spoiler para quem não viu, quando a anciã morre, ela traz uma questão que eu trouxe para vocês lá no início da nossa conversa, que é sobre o julgamento. O que eles descobrem um pouquinho antes dela morrer? Que ela drenava energia dimensional diretamente para o corpo dela. E essa energia vinha do lado sombrio, para que ela continuasse viva aqui na Terra, porque um dos poderes do lado sombrio no filme é vida eterna.
E para que ela continuasse aqui na Terra fazendo o trabalho dela, ela precisava dessa energia. E aí, um dos atores que contracenam com o Dr. Strange fica muito chateado, porque ele foi enganado, porque ela estava fazendo algo diferente do que ela ensinava, etc. E aí ela explica que ela estava fazendo por um motivo muito maior. E que era preciso isso para que ela continuasse aqui, né? E aí vem a história de que a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. E quem nos orienta a fazer as coisas da melhor forma aqui embaixo? Nosso peito, nossa intuição, essa conexão que abre a possibilidade da gente, pelo menos, sentir se a gente está indo para o lugar errado ou para o lugar certo, né? E lembrando que é muito complexo julgar, né? A gente não sabe tudo, nem da nossa vida. Quem dirá da vida do outro, né? Não dá ainda para nós sabermos tudo. Nós estamos aprendendo. Qual é a intenção dessas conversas com vocês, dessas trocas com vocês? É isso, né? É ampliar a nossa percepção, é trazer a percepção de vocês para esse lado espiritual aqui embaixo, é estar em contato com pessoas que tenham os mesmos anseios que vocês, que é essa busca do novo, da espiritualidade, das aberturas, do que a gente pode usar, do que a gente não pode usar. No filme, eles fazem menção a alguns livros, né? Alguns livros de estudo dos astros, e fazem a menção de um livro, depois vocês me contam aqui, vocês sabem qual é, que eu vou trazer mais lá na frente também para a gente conversar sobre, né? Então, é isso, é criar uma comunidade aberta, com possibilidades, com novidades, com trocas, que consigam conversar entre si na mesma página. A gente tem muitos clubes de livros, de filmes eu acho que não tem, mas muito ligados ao intelectual, ou pode ser a viagens, tal. Esse grupo nosso vai ser ligado a trocas de espiritualidade, a relembranças. Vamos lembrar como é que a gente pode colocar isso em prática no nosso dia a dia, de uma forma leve, de uma forma de troca, para fazer amizades, para crescer nosso círculo, tá certo? Então, essa é a intenção desse canal. E é isso, eu espero que essa partilha minha com vocês tenha sido rica, que vocês tenham gostado. Deixa aqui seus comentários, as suas curtidas, partilhem coisas que talvez eu não tenha percebido e vocês tenham, né? Se vocês clicarem aqui no vídeo, hoje, exatamente, eu ainda não sei se eu vou subir isso no YouTube ou no próprio Instagram. Se for aqui no Instagram, no nosso grupo, vocês conseguem clicar na foto e vai ter uma opção de responder, né? Ou reply. Se for no YouTube, vocês conseguem comentar, tá bom? Trago novidades para vocês até amanhã é sexta já. Então, sexta ou sábado, porque eu tenho que fazer o vídeo. E é muito legal, e é nessa linha que eu falei para vocês, tá? De partilha de livros, de trocas, de um grupo coeso, mais rico de informações, de coisas novas, de pessoas interessantes, tá bom? Sempre ligado à espiritualidade, tá? Um beijo para vocês.